Muito bom dia, meus queridos. Hoje é dia 16 de janeiro de 2023 e antes de trazer aqui uma reflexão para vocês que Deus colocou ao meu coração, eu gostaria de fazer um pedido. É um pedido simples, nada de mais não, mas eu gostaria que você acessasse ou tentasse acessar lá o meu canal no YouTube, Plenitude da Graça em Cristo. Eu estou deixando sempre o link aqui no Facebook, no Instagram, em outros lugares, para que você possa se inscrever e, por favor, deixar o seu like. É através da sua inscrição e do like que o YouTube entende esse conteúdo como sendo um conteúdo importante e acaba sugerindo para muitas outras pessoas. E assim você me ajuda muito. Feita essa consideração, eu gostaria de falar contigo a respeito de um texto que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 19, tá? Vai falar sobre uma situação que aconteceu com Jesus quando ele estava passando pela Judéia. Ele, enquanto estava passando, depois de ter falado à multidão, chegou um jovem para ele falando: Mestre, o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus disse assim: por que me pergunta sobre o que é bom, se bom é só um? Mas se você quer ter a vida, cumpra os mandamentos. E o rapaz perguntou assim: mas quais? Jesus foi listando os que nós já sabemos: não matar, não roubar, não adulterar, né? Não proferir falso testemunho, honrar o pai e mãe, amar o seu próximo como a ti mesmo. E o rapaz, enquanto ouvia isso, ele disse: Senhor, beleza, esses aí eu já observo, já sigo a risca. E Jesus falou assim: ótimo, se tu quer ser perfeito, então faz o seguinte: vende todos os bens que você tem, pega todo o dinheiro e entrega aos pobres. Desse jeito você vai estar literalmente fazendo um depósito nos céus e vai herdar a vida eterna. Esse é o texto. Ninguém tinha dito para Jesus que esse era um jovem rico. Ninguém chegou para ele para falar primeiro: olha, senhor, esse rapaz é um camaradinho importante, filho de uma pessoa importante, rapaz bonado, ele pode financiar nosso ministério e patrocinar as nossas pregações. Ninguém chegou para Jesus para dizer: esse rapaz é influente, vale a pena ter ele perto da gente. Ninguém chegou para dizer para Jesus, para dar um feedback de quem era aquele rapaz. Entretanto, quando ele chegou para Jesus, que falou assim: o que eu preciso fazer de bom? A primeira coisa que ele demonstrou para Jesus é que ele acreditava que para Deus as nossas ações são suficientes. E certa vez, né, Jesus disse que a fé sem obras ela é morta, tal qual a obra sem fé. Então, por mais que nós tenhamos muitas boas ações, nada disso vai nos levar para o céu para obter a vida eterna. Só quem pode nos levar para o céu e nos fazer obter a vida eterna é Jesus, a pessoa com quem esse jovem estava falando. Entretanto, Jesus não estava preocupado com o que ele podia fazer, com quem ele era, sobre como poderia ele ser importante através dos bens dele. Muito pelo contrário, Jesus disse o seguinte: já correndo o risco desse rapaz voltar atrás e dizer assim: ixi, não quero não. Jesus falou para ele: vende tudo que você tem, pega todo o dinheiro e dá aos pobres, e então, depois disso, você me segue. E a Bíblia diz que esse rapaz imediatamente se entristeceu, porque ele era proprietário de muitas coisas. E eu me recordo que certa vez Jesus falou o seguinte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Ele estava falando para a gente tomar cuidado, né, com o que nós temos, especialmente sobre a vida espiritual, mas ele disse: aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. E é exatamente assim que muitos de nós somos. Nós achamos que eu não mato ninguém, eu não sou um assassino, eu não roubo ninguém, nem no mercado quando me devolvem ao troco errado eu fico porque eu não gosto de roubar. Eu dou esmola, todo ano eu estou lá no Criança Esperança, no Telecom, eu estou sempre dando esmola, no fim de ano eu levo uma cesta básica para o pessoal que mora na rua. Na verdade, tudo isso que você está fazendo é muito bom e por favor não pare. Só que a maior parte de nós acha que isso é o suficiente para nos levar para o céu. Porque nós estamos com o foco no lugar errado, na forma errada.
Eu lembro que Salomão, em Provérbios, eu não sei se é 14:12 ou é 12:14, não me recordo, ele diz assim, que há caminhos que parecem direito ao homem, mas no fim são caminhos de morte. É porque às vezes a gente está trilhando um caminho que a gente tem certeza que é certo, a gente acha que está certinho, porque teoricamente tudo que eu faço está bom. Eu sou uma pessoa boa, mas não, para ir para o céu não basta ser uma pessoa boa. Para ir para o céu você tem que ser literalmente um filho de Deus, e para ser filho de Deus, o evangelista João disse que é necessário que nós creamos que Ele é o nosso Salvador, que recebamos Ele. Eu até falei isso numa outra mensagem, depois eu até coloco o link aqui embaixo, mas quando ele fala assim que a luz do mundo esteve no mundo, mas o mundo não reconheceu, ele também fala que é necessário que para ser salvo é necessário reconhecer Ele e aceitar a obra salvífica dele. Então não basta sermos pessoas boas. Infelizmente, me desculpa dizer isso, de pessoas boas o inferno está cheio. Então, esse jovem ele estava com foco no caminho errado, da forma errada. Eu me lembro de uma história falando de um arqueiro, né? Um homem muito conhecido numa certa região, numa gigantesca região, porque ele era muito bom no que fazia na sua arte do arco e flecha. Certo dia ele chamou o seu discípulo e perguntou para ele, falou assim, quantas vezes você me viu errar um alvo? E ele disse, em todos os 20 anos que eu te sirvo, nunca te vi errar um alvo. E ele disse, quantas vezes você me viu atirar de perto? E ele respondeu, nunca, sempre te vi atirar acima dos 300 passos de distância. Então aquele homem colocou uma maçã numa árvore, deu apenas 100 passos de distância, vedou o olho, puxou o arco, soltou a flecha e quando ela saiu, tomou uma direção completamente diferente. Passou longe, passou muito longe do alvo mesmo. Naquela hora o rapaz ficou perplexo e disse, mas mestre, eu pensei que o senhor jamais erraria um alvo de tão pouco. É claro que o senhor está com os olhos vedados, mas eu não imaginei que o senhor pudesse errar. E o arqueiro disse assim, eu acabei de te dar uma lição muito importante. É que se você não tiver um foco, você nunca vai acertar o seu alvo. E é basicamente o que nós precisamos entender. Para que nós possamos herdar a vida eterna com Deus, nós temos que ter o nosso foco em Cristo. E Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele rapaz, ele até procurou no lugar certo, ele só não persistiu. E muitos de nós estão até procurando no lugar certo, mas não está persistindo. Muitos outros de nós não querem abrir mão. Nós não queremos abrir mão, nesse mesmo capítulo 19, em que Jesus fala com esse rapaz, e agora já partindo para o final, Jesus disse o seguinte, aquele que deixar a sua casa, seu irmão, sua irmã, pai, mãe, que deixar os seus bens por amor de mim, esse herdará a vida eterna. E o que nós menos queremos é deixar o que nós conquistamos, como se aquilo tudo que conquistamos fosse um mérito nosso. Eu ontem ouvi da minha pastora, e a esposa do meu pastor, e com todo carinho eu a considero minha pastora, ela falando basicamente isso, que não são os nossos méritos, né? Nada do que a gente faça vai nos fazer herdar a salvação. Só Jesus vai nos fazer herdar a salvação. É só Jesus. Então, eu não sei onde é que está o seu foco, eu não sei onde é que você está firmando o seu olhar. Eu não sei onde é que você está firmando os seus pensamentos. Eu sei que nada do que você tem, você conquistou sozinho. E ela disse o seguinte, a pastora, se Deus cortasse apenas o nosso oxigênio, Ele não precisava mandar fogo do céu, água para poder inundar a terra, Ele não precisava fazer mais nada, Ele bastava cortar o nosso oxigênio, nada poderíamos fazer, estaríamos mortos. Então nada do que eu faço, nada do que eu tenho, nada do que eu sou, eu faria, teria ou seria sem Deus. Por isso, o meu foco é o caminho que Jesus me ensinou. E Ele diz que Ele é o caminho. Então eu quero te convidar, meu querido, a colocar o seu foco no caminho correto.
colocar o seu foco na direção correta. Não importa o quão bonzinho você seja, filantropo, eu gosto muito de falar essa palavra, o quão caridoso você seja, se os seus caminhos não estiverem trilhando os passos de Jesus. Eu termino aqui te convidando a fazer essa reflexão. Eu quero te convidar a pensar sobre o que vai acontecer contigo depois dessa vida. Você pode acreditar, é um direito seu, que acabando essa vai vir outra, você vai ter uma outra chance, mas e se não tiver? Jesus disse que ao homem é dado morrer uma vez. E se essa palavra for a única verdade, como eu acredito que é? E se não houver uma segunda chance? E se não houver um purgatório? Eu gostaria de te fazer pensar nisso. Se você quer, como esse jovem que eu citei na Bíblia, herdar a vida eterna com Deus, você não precisa agora, pelo menos não foi isso que Deus me falou, você não precisa agora vender tudo que tem e dar aos pobres, não é isso. Você precisa agora entregar o seu coração a Jesus, confiar a tua vida a Ele e trilhar os caminhos dEle. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que eu espero que Ele possa falar muito mais contigo do que eu, ousei falar agora nessa mensagem. Que Deus te abençoe, meu amigo. Reflita, não deixa isso entrar num ouvido e sair pelo outro. Pense direitinho. Como diz o pastor Cláudio Duarte, todo mundo está na fila da morte. Alguns com uma senha mais próxima, outros com a senha mais distante. Mas eu não sei qual é o número da minha senha, eu não sei qual é o número da tua senha. E o que vai acontecer depois da morte, só Deus sabe. Então, não corra riscos. Vá para aquele lugar que é seguro, que é Jesus. Que Deus te abençoe.